Ai, chegou um momento especial agora para você que está acompanhando, traduzindo. Ó, eu vi que tem superchat, já eu vou ler a mensagem de vocês, porque tem a ver com Pérez e o assunto agora é Perecito. Então vou colocar na tela para vocês o que Checo Pérez conseguiu fazer em 13 voltas. Vamos lá, vem comigo. Atingiu Hamilton na largada, aí precisou trocar a asa dianteira. Aí violou o safety car e recebeu uma puniçãozinha de 5 segundos. Aí teve um toque no carro do Magnussen. E o que aconteceu? Precisou trocar a asa de novo. Mais uma asa. Mais uma asa. Aí ele abandonou a corrida na volta 15. Aí ele voltou a correr na volta 40 para pagar aquela punição, porque se você não paga na própria corrida, ela vai para a corrida seguinte, iria para o Qatar. Fora tudo isso, ainda recebeu 4 pontinhos na carteira. Não, tiveram mais 2 coisas que a gente esqueceu de pôr na lista, né, parça? O quê? Ele queimou a linha do safety car na Meu entrada Deus do box, céu. ou seja, ele passou um piloto antes da linha do safety car na entrada do box e fez a mesma coisa de uma maneira ainda pior na saída do box. Ou seja, na entrada do box ele ultrapassou, se não me engano, foi o carro do Alonso, antes da linha do safety car, que não pode. E na saída do box tem uma linha branca, né? Até ano passado a gente mostrou essa linha branca aqui nos programas, explicando que aquela é a linha do safety car. Ele ultrapassou uns 3 carros e deixou os carros reultrapassarem ele, que estava sob safety car, mas aquilo que ele fez também não pode. Ou seja, o Sérgio Pérez, em 15 voltas, ele cometeu umas 12 infrações em 15 voltas. Quase mais infração do que volta, né, Calinquinha? Meu Deus, vale um troféu, viu? Vale um troféu. E você explicou muito bem. Por que o Sérgio Pérez, depois de ficar quase tantas voltas, 40 voltas fora da corrida, voltou no final? Porque, de novo, a gente fala aqui, né, critica muito as regras da Fórmula 1 e também não só da Fórmula 1, de várias categorias. Isso que aconteceu com o Sérgio Pérez, aconteceria a mesma coisa aqui na Stock Car, na Porsche Cup, que é o seguinte. Quando um piloto é penalizado, quando ele sofre uma penalização, por exemplo, de 5 ou 10 segundos, se ele não paga aquela penalização na prova que ele foi penalizado, ou seja, se o Pérez sai da corrida e não paga a penalização dele no Grande Prêmio do Japão, aí ele carrega uma penalização para a corrida seguinte. Ou seja, se ele não paga no Japão, ele pode perder, por exemplo, 3 posições no grid na etapa seguinte, que vai ser no Qatar, ou 5 posições, depende da penalização que ele recebeu naquela corrida de fato. E o que o Sérgio Pérez fez o seguinte, a corrida para ele já tinha acabado, ele ficou fora do carro meia hora, voltou para a corrida, que ele pode voltar a hora que ele quiser, ele não é proibido de voltar e nem de sair da corrida, ele pode fazer isso a hora que ele quiser, contanto que o carro dele esteja em condições que estava, voltou, pagou a penalização e ficou com a ficha limpa. Ou seja, o Pérez cometeu várias infrações, sendo que a pior delas foi tirar o Magnussen da corrida, que a gente tem imagem disso aqui também, porque aquela de queimar a linha do safety car na entrada, na saída, ele nem levou vantagem nenhuma, mas ele descumpriu as regras. Agora, essa aqui tem uma imagem anterior, né, Calinquinha? A gente falou sobre o Pérez no Grande Prêmio de Singapura, que ele fez o que a gente vai falar, que ele fez com o Magnussen, ele fez em Singapura contra o Tsunoda, acabou com a corrida do Tsunoda, não sofreu penalização nenhuma. Contra o Albon, acabou com a corrida do Albon em Singapura, recebeu 5 segundos de penalização, que não mudou o resultado dele. E aqui, mais uma vez, a gente vê com vocês aqui a imagem que é o seguinte, o Pérez, muito distante do carro do Magnussen, a gente vê aqui, tem um espaço de 2 carros mais ou menos, ou seja, mais ou menos ali 10 a 15 metros de distância, e aí ele decide fazer o quê? Dar aquele mergulho, como ele fez em Singapura com o Tsunoda e com o Albon, e mais uma vez atinge o carro do Magnussen na tangente da curva e manda o Magnussen para a roça. Então realmente é uma coisa que o Pérez vem fazendo constantemente, faz tempo que ele não faz ultrapassagem. Se pegar as 2 últimas corridas, ele mais errou ultrapassagem do que acertou. E eu não estou nem criticando um piloto que erra ultrapassagem. Por quê? Ultrapassar é difícil. O Russell fez aquela ultrapassagem no Hamilton, lá naquele S, poderia dar errado. Agora, esse tipo de coisa que o Pérez vem fazendo, não tem como dar certo. Um piloto nunca vai conseguir ultrapassar vindo de 10, 15 metros de distância para passar um carro que vem à sua frente. Então, realmente, o Pérez parece que está, como o seu Calinho falou, sem cabeça, porque isso é um erro tão primário, ele vem fazendo com tanta frequência. E não é à toa que assim, o Pérez, quando a gente vê ele nas entrevistas, né, inclusive pós-prova, quando entrevistaram ele, perguntaram desse incidente entre ele e o Magnussen, ele falou a seguinte coisa, não, o problema foi na largada, que meu carro patinou muito, o pneu estava frio. Outra coisa. Não, ele falou de uma coisa que tinha nada a ver. O rádio aqui que a gente destacou, né, durante... Ali a gente colocou as lambanças que ele fez durante a prova e tem o rádio dele falando, aposente esse carro. O problema ainda assim é o carro. Então realmente... E é por isso que eu falo, pessoal, a gente vem falando muito, essa história da Red Bull, né, que tem 5 pilotos para 4 vagas, a Red Bull já cravou que o Pérez fica no que vem na equipe,
A Red Bull cravou essa semana que o Lawson vai ser um piloto reserva da Red Bull. Só que eu acho que se continuar nessa toada, o Pérez não fica na Red Bull no ano que vem, porque assim, a Red Bull hoje, por mais que tenha um contrato, deve ser um contrato muito firme, né? Porque a Red Bull por muito menos já dispensou vários pilotos e com o Pérez vem fazendo isso, só que lembrando que todos os pilotos que a Red Bull dispensou no passado, como o Gasly, como o Albon, como o De Vries agora esses dias, não traziam patrocínio para a equipe. O Pérez traz. Só que com tudo isso, o Pérez está andando tão abaixo do que deveria, principalmente se comparar em relação ao seu companheiro de equipe. Então hoje é comum também nos contratos ter uma cláusula de performance. E a performance do Pérez, infelizmente para ele, está muito ruim, sem contar a quantidade de erros, a quantidade de prejuízo. Se marcar mais uma vez com o melhor carro de longe da categoria, capaz de ele não ser vice-campeão de novo. Ano passado ele perdeu para o Leclerc, com a Ferrari muito inferior, e esse ano, vou dizer uma coisa, está mais para o Hamilton do que para ele. Olha, na tela também para vocês, a gente pegou aqui a porcentagem do quanto colabora cada piloto para conseguir essa pontuação para o Mundial de Construtores. E agora a Red Bull cravou, né? É a atual campeã, bicampeã na sequência. E olha só, o Verstappen com 64%, enquanto o Pérez colaborou com 36%, lembrando que ele teve 2 pódios, né? Então conseguiu... Pois é. 2 pódios não, 2 vitórias. 2 vitórias. O Pérez, ele tem, se eu não me engano, ele tem 4 corridas que ele chegou entre os 4 primeiros, só que isso foram 4 vezes nas 6 primeiras corridas, eu acho. Foi no comecinho. Foi no comecinho do ano. Então, realmente, ele está bem aquém. E, de novo, né, não é que o Verstappen vem ganhando ali 1 segundo na frente do segundo. Quando um piloto chega a 20 segundos, 30 segundos à frente do segundo, e seu companheiro de equipe, muitas vezes nem no pódio chega, ou nem no Q2 chegou algumas vezes, muito menos no Q3, então, realmente, é uma situação complicada. E é muito complicado isso numa categoria como a Fórmula 1, porque quando você está numa fase difícil, às vezes você precisa de um tempo para você relaxar, para você refletir tudo. E a Fórmula 1 não te dá esse tempo. Você tem corrida quase todo final de semana, a cada 15 dias, então realmente é uma situação complicada. E além disso, né, a gente sabe que o ambiente pro Pérez dentro da equipe Red Bull não está muito bom. O Dr. Marco fez aquela grosseria, para não falar uma coisa pior, há poucas semanas atrás em relação ao Pérez. Teve que passar um pano ali, porque foi uma coisa pública. Se ele já fez aquilo publicamente, imagina o que acontece ali entre 4 paredes. Né? Então, realmente, é uma situação difícil. E tem outra. Numa situação dessas, tem que ver também se o próprio Pérez, né, Kalinka, vai querer continuar. Porque o cara está numa situação que, não estou vendo saída. Tudo que eu faço está piorando. Então, às vezes, ele também, por mais que tenha um contrato, ele fala assim, quer saber? Eu não quero ficar também porque não está legal. Pode acontecer também. Olha, o Fernando Brito colaborou aqui, eu quero pontuar também a pergunta dele, participou do nosso superchat, ele escreveu: o que fizeram com o Pérez no box durante a corrida? Eu acho que ele está falando sobre isso que a gente acabou de explicar. Sim, que ele ficou um tempão no box, talvez. Castigo, igual o Giafone disse? Eu nunca vi isso com equipes de ponta. E eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ser o que o Fernando está falando. Uma equipe, ela pode decidir... Porque ele abandonou a prova com um carro em bom estado, tanto que ele voltou para cumprir essa punição de 5 segundos. A equipe ela pode simplesmente, olha, já que não vamos ganhar ponto nenhum, não vamos pontuar, vamos tirar o carro para dar uma economizada, vai que acontece mais alguma coisa. As equipes podem tomar essa decisão também assim desse jeito? Não, o que a equipe pode fazer é o seguinte, quando você já tem uma corrida que está extremamente comprometida porque você bateu ou tem um pedaço do carro que o carro ainda anda, mas perde performance, às vezes a equipe pede para você parar o carro. O Max Verstappen acabou a corrida com um buraco. Não, mas ele chegou em terceiro. Ruim, né? Não, mas quando você está pontuando, você vai até o final caindo pedaço. Tá, entendi. Agora, quando você está com um problema no carro, na volta 5 de uma corrida de 50 voltas e perdendo performance, aí você vai lá, bate de novo, é penalizado. Então, muitas vezes, o melhor pro próprio piloto em questão, no caso o Sérgio Pérez, é você economizar aquele motor, a milhagem de motor. A gente sabe que cada equipe tem só 4 motores, então é comum as equipes economizarem equipamento quando vê que não tem a menor chance de ter uma pontuação. O que fizeram com o Pérez, né, não foi castigo, muito pelo contrário. O que fizeram com o Pérez, eu não vou falar que foi um favor, porque ali todo mundo tem que se ajudar. Então a equipe tem que ajudar o Pérez tem que ajudar a equipe, porque a equipe fez o seguinte: olha, Tcheco, se você não cumprir a penalização agora, que para você cumprir, você vai lá dar uma volta e para, que já Mas zerou. Mas o carro da Red Bull é tão bom, ele não consegue chegar numa zona de pontuação? Depois de tanta batida, Não vale? Não vale. Ele já estava em último.
Sim. Já, assim, uma corrida é uma pista que é difícil ultrapassar. Com o carro, depois daquelas 2 batidas que ele deu, o carro deveria ter entortado alguma coisa, ou seja, já não é fácil para ele, às vezes, com o carro em perfeitas condições, ter uma corrida de recuperação. Então, acho que a equipe viu ali, olha, se o carro já está prejudicado, volta lá para pagar essa penalização para você não ter que pagar na próxima prova, ou seja, para a gente, como uma equipe, não termos um prejuízo maior para a corrida seguinte, paga essa penalização, zera essa conta e vamos para a próxima corrida. Então não é que a equipe fez qualquer coisa do tipo deixar ele de castigo ou qualquer coisa nesse sentido. Não, trabalharam como deveria ser, como uma equipe, zeraram a conta lá da dívida que ele tinha para pagar daquela penalização e vamos agora para a próxima etapa.